Graça e paz, amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite em nossos corações. Amados irmãos, quero gravar essa reflexão para incentivar os amados irmãos a viver uma vida que agrade ao Senhor. E essa é a vontade de Deus, que vivemos essa vida que agrade ao seu coração. Precisamos aprender a viver para agradar ao Senhor em todas as áreas de nossas vidas, na criação dos nossos filhos, na obediência aos nossos pais, na nossa vida na sociedade, na vida resolvendo os nossos problemas. Em todas as áreas de nossas vidas, nós precisamos ter a disciplina de viver para agradar ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, aqui na primeira carta, no capítulo 4, ele diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira que devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então aqui Paulo, ele incentiva os irmãos em Tessalonicenses, em Tessalônica, para que vivam uma vida que agrade ao Senhor. E aqui nós aprendemos com Paulo como viver uma vida que agrada ao Senhor. Quais as lições que aprendemos de uma vida que agrada ao Senhor. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é que viver para agradar ao Senhor é aprendido. Se aprende a viver uma vida que agrada a Deus. E Paulo diz aqui que eles aprenderam com eles, os irmãos Tessalonicenses aprenderam a viver para agradar ao Senhor com Paulo, com os seus colaboradores na pregação do Evangelho. Ele fala claramente aqui no verso 1 que diz: assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Amados irmãos, então nós aprendemos a agradar ao Senhor, aprendemos a viver uma vida que agrada a Deus, e temos vários exemplos na vida de irmãos que tiveram uma vida de dedicação para Deus. Então temos Pedro, temos Paulo, vários exemplos de vida dedicada para Deus. E o próprio Jesus Cristo, ele viveu uma vida para agradar a Deus, e ele nos ensinou muito de desenvolver uma vida que agrada ao Senhor. Então nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós temos a vida de Elias, nós temos a vida de Eliseu. Lá em Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. E aí no capítulo 11 fala dessas nuvens de testemunha, os heróis da fé, pessoas que não viveram a sua vida, eles viveram exclusivamente para Deus. A sua vida era para agradar ao Senhor. Então quero incentivar os amados irmãos a viver essa vida que agrada a Deus. Mas a segunda lição que eu aprendo é que viver para agradar ao Senhor se pratica, é uma prática de vida. Então se aprende e se pratica. Então aqui Paulo também identificou aos irmãos, nos irmãos de Tessalônica, essa prática de vida que agrada ao Senhor. Aqui ele fala no verso 1, e efetivamente estão fazendo. Ele diz: olha, vocês aprenderam de mim como viver para agradar a Deus,
e efetivamente estão fazendo, efetivamente estão praticando. Então, a vida cristã, viver para agradar ao Senhor, o próprio Deus, Ele nos dá exemplo, Ele nos ensina, Ele nos estimula, Ele provê para nós exemplos de vida que agrada ao Senhor, e Ele deseja que nós pratiquemos essa vida que agrada a Deus. E os irmãos de Tessalônica, eles praticaram essa vida, e aqui no verso 3 ele diz: é a vontade de Deus a vossa santificação. Então, praticar uma vida que agrada a Deus é santificando a própria vida, é vivendo exclusivamente para Deus. Santificar a vida é tornar uma vida agradável ao Senhor, é deixar de viver a minha vida para ser exclusivamente de Deus. Isso é a santificação, e a santificação agrada ao Senhor. Aqui no verso 9 também disse Paulo, ele incentiva que nós fomos instruídos pelo próprio Deus a praticar o amor fraternal, que é amar uns aos outros, viver uma vida amando as pessoas, amando o nosso próximo, é uma prática de vida que agrada ao Senhor. Amar o meu irmão, ver o que meu irmão está precisando, ajudar uns aos outros, viver uma vida de harmonia uns com os outros, é uma prática do amor fraternal, e essa prática do amor fraternal agrada ao Senhor. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele nos ensinou a amar uns aos outros, Ele amando, sendo o exemplo de vida. Mas existe uma terceira maneira de viver para agradar ao Senhor, é progredindo nessa disposição de agradar ao Senhor. Viver uma vida que agrada ao Senhor se aprende, se pratica e progride. Ela não estaciona. Eu não aprendo a viver uma vida hoje e amanhã já assumi, já fiz meu compromisso e não tenho mais compromisso com esse agradar ao Senhor. Então é uma progressão, cresce cada vez mais. Viver para agradar ao Senhor eu aprendo hoje e amanhã eu aprendo um pouco mais. O texto da palavra de Deus que eu aprendi hoje, amanhã eu aprendo uma porção maior. O tempo de oração que eu tive com o Senhor hoje, amanhã eu tenho um tempo maior. As pessoas que eu ajudei hoje, amanhã eu tenho que procurar outras pessoas para ajudar também. E assim cada vez mais eu estou crescendo nessa vida que agrada ao Senhor. Cada dia mais eu estou me dedicando mais de viver uma vida para agradar ao Senhor. Se no meu trabalho, na criação dos meus filhos, no relacionamento com as pessoas, cada dia mais eu procuro viver uma vida que agrada ao Senhor. E como eu valorizo mais, como eu cresço mais, como eu me dedico mais, como eu trato com mais zelo essa vida que agrada ao Senhor. Ah, Senhor, nos ajude a ter uma vida de dedicação para te agradar. Que o Senhor se agrade cada dia mais de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a cada dia mais estar empenhado em agradar ao Senhor.